Boa noite, minha amiga. Tá Boa me ouvindo? noite, meu amigo. Tá me ouvindo? A gente tava com um probleminha de conexão, né? Foi, mas deu certo agora, né? Deve ser por conta da distância, a internet. Pode ser também. Mas tá me ouvindo bem? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá baixinho, eu vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Eu tô ouvindo você bem. Pronto, agora melhorou. E aí, tudo Melhorou. tranquilo? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo na paz. Cadê Murilo? Como é que tá? Murilo tá nos bastidores, trabalhando, como É. sempre. Manda meu abraço pra ele aí, viu? Ele também tá mandando outro. Eles estiveram aqui em Maceió, mas nem deu tempo da gente se encontrar, né? Pra conversar Foi muita pessoalmente. correria. Acredito que a gente passou uns 10 a 12 dias, mas acredito que foi assim muito turbulento, né? Aham. Devido a todos os acontecimentos que a gente conversou. E aí não deu para sair, tomar um café. Mas breve a Entendi. gente vai fazer isso, se Deus quiser. Com certeza. Estamos precisando, É, colocar os papos em dia, né? não é? Exatamente. Então, minha gente, meu muito boa noite. Eu convidei o nosso grande amigo, uma pessoa quem acompanha o Dr. Lopes Júnior, sabe que ele é uma pessoa assim, muito dedicada a ajudar, a buscar, a compreender Sempre. para falar na rede social aquilo que muita gente não tem alcance de ir até um médico, de ir até um psiquiatra, um psicólogo, e até trazer notícias também relevantes. Ele tem trazido muitas notícias relevantes. E uma coisa que me chama a atenção muito no Dr. Lopes é a sua fé. Inclusive, eu tenho falado muito, sabe, no meu consultório, tanto aqui quanto aos meus pacientes lá, Marcel, que eu prefiro muito trabalhar com pessoas que tenham fé, mais fé. Para mim, o trabalho fica bem mais fácil do que aquelas que não têm. Então, é uma pessoa, para mim, assim, admirável, né? É uma pessoa que Deus foi muito bom lá no Carlos Conce, no momento que o Lopes foi ser meu paraninfo. É bom, né? Inclusive, ele está nos Estados Unidos, viu? É, eu fiz um podcast com ele tem uns 15, antes do carnaval, né? Ele Aham. falou que ia lançar um livro e tal, que seria lá nos Estados Isso, Unidos. isso. Carlos Foi Ponce lançar. é uma pessoa da melhor qualidade, né? Uma pessoa competente Muito. e já formou muita gente aí, né? Tava até conversando com uma amiga Uhum, minha hoje, ela falou que era muito tímida para falar em público e tal, tal. Eu disse, rapaz, uhum, eu sempre tive uma timidez, até hoje eu tenho. Mas assim, o que me ajudou foi o curso que eu fiz com o Carlos lá, né, que você fez também, que é o curso de uhum. verbalização. Eu estava na prévia de uma campanha política e eu precisava, né, tirar um pouco a timidez, porque eu ia discursar Sim. para todo tipo de classe social, em vários lugares e tal, então eu precisava, né, dar um upgrade aí nas minhas apresentações e lá com o Carlos foi fundamental, porque lá Uhum. você sai outra pessoa, né? Outra pessoa. Você não deixa de ter timidez, porém você tem, né, uma articulação melhor para você falar, para você se posicionar, enfim, né? Foi Com muito certeza. bom. Carlos é um grande amigo, né? Um grande profissional. Grande profissional, grande amigo, uma E, pessoa que sem né, palavras, e assim, sabe? quero agradecer mais uma vez, Conceição, você ter me convidado para a gente fazer esse podcast aqui, essa livezinha, né? Uhum. Falar de um assunto tão importante e também agradecer as palavras, né, que você falou, né? Que nós temos que ter fé e se nós não tivermos fé, se eu não tiver fé, eu estou morto, né? Porque, independente dos problemas que nós passamos na nossa vida, você tem que ter fé, né? Então, eu sempre falo para as pessoas: você tem que acreditar, você tem que ter. A vida espiritual, ela é importante para nós, né? Entre o céu, eu falo sempre que entre o céu e a terra há muitos mistérios. Esses mistérios Uhum. só Deus é que, né, sabe.
mas nós temos que ter fé, né, que dias melhores virão e Com que as coisas certeza. estão na mão de Deus, ela vai caminhar de forma mais tranquila, né? Porque se Aham, você não tiver fé, tudo vai ficar mais difícil, né? sim. E ele sabe todas Independente, as coisas, né? independente de religião, eu acho que você tem que fé, tem que ter fé, tem que acreditar nas coisas do eterno, nas coisas de Deus, né? Que eu acho que se você fizer isso, tenha certeza que a sua vida vai ser melhor. Você vai Fica mais enfrentar, fácil você vai para a gente enfrentar os enfrentar. problemas de forma mais tranquila, porque Deus está sempre Uhum, à frente, Deus cuida de nós todos os dias, né? Deus tem misericórdia de cada um de nós todos os dias, né? todos os dias. É verdade. E hoje, Lopes, assim, o meu convite maior é porque vem me Hum. chamando muita atenção. É um tema até que as pessoas falam de novo, de novo, mas ultimamente tem acontecido muito suicídio por conta da depressão. E isso tem me chamado a atenção. Eu sou uma eterna curiosa, uma eterna estudante, né? Nunca sabemos tudo, estamos sempre aprendendo Com da certeza. mente humana. E eu achei assim ideal fazer essa live com você, até porque você lida todos os dias também com seres Pessoas, humanos, né? com pessoas, exatamente. E por mais que a gente tenha fé, mas somos seres humanos. E eu tenho me deparado com situações, né, que de amigos, de amigas, eu tenho perdido muita gente por conta da depressão, né? E eu não poderia deixar de calar. Eu não posso calar. De Eu jeito não nenhum. posso deixar de falar, porque às vezes as pessoas confundem o deprimido, né, a tristeza passageira com a depressão. Mas o que eu tenho visto ultimamente é o suicídio por conta da depressão. Eu tenho perdido muita gente, amigas minhas, assim, psicólogas, que você olhava assim e fala, não, uma pessoa totalmente equilibrada, sabe? Pessoas assim que passaram pela minha vida e eu estou buscando até hoje entender, porque assim, o nosso cérebro a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, né? E o nosso coração, ele é enganoso. Com certeza. E aí o tema justamente é isso, né? Vou apresentar o doutor Lopes, né? Doutor Lopes, ele é presidente da Associação, né, dos Policiais Civis do Estado de Alagoas. Eu sou psicóloga, Conceição Corrêa, para aqueles que não me conhecem. Como já falei, uma eterna curiosa da psicologia e da mente humana. E estamos aqui hoje para debater um pouquinho sobre o que é que está acontecendo no mundo, o que é que está acontecendo com as pessoas, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente abraça hoje e amanhã não está mais aqui. As Verdade. pessoas estão caladas, estão robotizadas. Antes a gente via que as pessoas conversavam mais, desabafavam mais, falavam mais, tanto que no período que eu fiz psicologia, eu tive que fazer 6 anos de terapia e todo mês entregar aquela declaração que estava apta a dar continuidade ao curso. Tanto que a minha sala eram 69, só se formaram 11, porque a gente tinha que conversar, tinha que descobrir se tinha alguma patologia, enfim. E o que é que está acontecendo nesse mundo tão moderno, tão robotizado? Vamos falar no senso comum, né? As pessoas não se abraçam mais, não tomam mais um café olho no olho. Você chega muitas vezes em um restaurante, Lopes, todo mundo está aqui, ó, no seu celular, Celular. Verdade. Não só no né? restaurante, em todos os lugares, né? Em todos os lugares, as pessoas estão usando o celular como eu acredito que é uma fuga da realidade. Porque o celular, eu acredito que ele é bom sim para se trabalhar,
para ganhar dinheiro, para conversar com o parente, mas as pessoas estão 24 horas robotizadas no celular. É aquela coisa, muitas vezes trabalhando, a gente percebe que é inconsciente, É né? verdade. É uma atitude involuntária. Pega o celular aqui, vai olhar quem está falando para poder atender quem está na sua frente. Então, assim, eu tenho ficado muito preocupada, né? Quero vir aqui outras vezes, inclusive trazer pessoas que tiveram também experiências com depressão e mostrar que a depressão, sim, a medicação hoje em dia está muito potente, né? Que essas pessoas não podem calar, essas pessoas não podem ficar no mundo irreal, só vendo o que tem no Instagram, TikTok, porque muita coisa ali é fake news. E eu já recebi muito paciente também. Ah, porque eu li no TikTok. Ah, porque eu li. São, assim, muita coisa incoerente, né? Ao que realmente vem ser uma depressão. E aí eu fico, às vezes, pensando, né? Psicologicamente, essas pessoas estão adoecidas, né? Estão robotizadas. Muito. E E a minha, o e a Brasil minha, sempre... pode sim, continuar. e a minha reflexão, né? É a frieza, né, dessas pessoas nas relações, né? E com isso impacta demais o emocional humano. E assim, o que é que a gente poderia levar para essas pessoas que vão nos ouvir, que estão aqui ao vivo, nos ouvindo, né? E muitas que têm família que está assim precisando realmente de tratamento psiquiátrico por conta do celular. Não é só o adulto, não, a criança também. Apesar de eu não ser da área de psicologia, Conceição, mas eu gosto muito dessa área, né? Eu sou formado em Direito, né? Sou da área jurídica. Tive Psicologia Jurídica na faculdade, né? Uma matéria muito importante. Mas a gente conversa com pessoas todos os dias, né? E a gente acaba sendo psicólogo para algumas pessoas, né? Mesmo não tendo, né? O curso, enfim. Mas o dia a dia a gente vai aprendendo, né? Até com coisas que acontecem conosco, que a gente passa como experiência para essas pessoas, né? Então, assim, minha rede social, as pessoas vêm conversam muito comigo, né? E aqui eu escuto problemas de toda a natureza, né? Todas as espécies. Relacionamento amoroso, perda de um parente, né? Carga excessiva de trabalho, tudo isso que acaba trazendo uma carga muito elevada para você. Você acaba caindo na ansiedade, e todos nós sabemos que a ansiedade é prima irmã da depressão, né? O Brasil sempre foi um país que, por conta talvez da quantidade populacional, muita gente, o Brasil é um país gigante. A depressão e a ansiedade sempre foi uma causa muito presente aqui no Brasil, né? E depois da pandemia, isso, né, potencializou. E com o advento, Muito. com o advento das redes sociais, piorou, né? Eu lembro que durante a pandemia eu trabalhava aqui na DHPP já e a gente atendeu dois locais que era, na verdade, suicídio, né? Só que às vezes a gente é chamado, a gente não atende local de suicídio, mas nós estamos chamados só para ver o que realmente aconteceu, acompanhar a perícia lá, ver se realmente não foi morte violenta. E essa época da pandemia nós fomos a dois locais, assim, pessoas muito jovens, de classe média, e aparentemente não tinham problema algum, mas que com o isolamento, a época da pandemia, muita gente ficou com ansiedade e com depressão, né? E essas pessoas se suicidaram, simplesmente isso, porque não suportaram aquela situação naquele momento que estava A passando. pressão psicológica, né? Não tinha suporte. Aí o que acontece? Então, assim, pessoas jovens, né, aparentemente, e que tiraram as suas vidas, né?
E assim, aí, Uhum. como você fala, as redes sociais é perigoso, né? É uma coisa boa, né? Claro, ninguém vive hoje sem as redes sociais, né? Muita gente vive das redes sociais hoje, ou paralelamente trabalha com rede social. Uhum. Mas assim, é um ambiente muito perigoso, você tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo tempo que você está ali interagindo com algumas pessoas, você está sozinho, né? Porque antes nós, como você disse, nós íamos a um restaurante, por exemplo, e as pessoas se interagiam uma com as outras. Você vê às vezes as pessoas na mesma mesa, conversando pelo WhatsApp, né? Pelo Então assim, WhatsApp. o mundo hoje é É. muito Na mesma complicado. casa acontece. E, e o perigo maior são as crianças, né? Que estão também viciadas no telefone. Né? Uhum. Viciadas, e assim, eu tenho um filho de 2 anos e 7 meses, né? Mas eu tenho muito cuidado. O pessoal fala, você é chato, não deixa ele pegar em telefone. Eu não deixo meu filho brincar com o celular, ver vídeo no celular. Uhum. Se ele quiser ver vídeo, ele vai ver vídeo na TV. Eu coloco na TV para ele assistir, mas telefone Uhum. meu filho não pega. E eu sou super chato. Eu posso deixar meu telefone aqui, ó. Ele não mexe no meu telefone. E eu vejo pessoas viciadas, criança da minha família, que tá um problema, que o moleque não consegue viver longe do telefone. Então, É complicado. isso é um problema muito grave. Isso aí é um menino que vai crescer já doente, né? Com a mente doente. Alienado. Então, da nossa época, né? A gente interagia, brincava de bola na rua, peão, de outras coisas, soltava pipa. Hoje a galera Uhum. se a galera se tranca dentro de um quarto e fica só nas redes sociais. Então, assim, são pessoas que não vivem, não têm infância, não têm adolescência. É muito complicado isso, né? É. Impressionante também como as pessoas elas têm que dar muita satisfação à rede social. Na verdade, a gente sabe que a rede social, a maioria das vezes, é tudo mentira. Tudo que é postado é mentira. Porque você só vê tudo muito lindo, todo mundo feliz, todo mundo é, vivendo bem, ninguém tem problema na rede social. E aí aquela pessoa aparece um dia à noite falando que tá tudo bem, que é feliz, e mostrando e ostentando, e no outro dia tira a vida. A rede social muitas vezes é uma farsa, né? As pessoas Uhum, postam o que não vivem, né? exatamente. Veja, às vezes É, você vê casais que postam foto todos os dias, né? uhum, Cheio de corações, de mensagens de amor, mas na verdade o casamento está um caos, né? O casamento está falido completamente, mas ele tem que mostrar para o povo que está bem. Então, assim, e aí as pessoas ficam alienadas ali, vendo aquelas postagens e achando que. Vendo aquelas postagens só de felicidades, e aí termina comparando a vida dela com a vida de certas pessoas, e uhum, acaba aí ficando ansiosas e depressivas, enfim. Eu costumo sempre dizer, tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Eu tenho rede uhum, social, eu movimento meu Instagram, mas eu tenho tempo para tudo. Eu não tenho tempo para atualizar minha rede social, eu não tenho tempo para estar olhando, por exemplo, o Instagram de A, B ou C, não. Eu vejo uma postagem interessante que você postou, eu vou lá, vejo conteúdo, curto, comento, se eu não quiser, não comento, ou não curto, enfim. Mas eu não fico uhum, na rede social procurando coisas. Eu vejo coisas interessantes, compartilho na minha rede social, mas eu não vivo o dia inteiro no telefone. Eu tiro no horário do dia para uhum, atualizar minha rede social e às vezes eu não consigo atualizar. Às vezes as pessoas até reclamam porque diz que mandou mensagem, eu não respondo e tal, mas é porque às vezes eu não consigo. O time é muito. Quando você passa a ter muitos seguidores, você movimenta a sua rede social, você uhum. acaba não tendo um time para responder aquelas mensagens. Mas eu tenho muito cuidado, eu não fico até tarde no telefone, eu costumo dormir cedo, né? Uhum. Só se for algo assim, por exemplo, estou de plantão hoje é um dia que eu estou de plantão, então, mas mesmo assim eu não fico na rede social a noite inteira, porque eu tenho que ter muito cuidado com isso, né? Muito cuidado. Tem que saber usar as redes sociais. A rede social é importante, mas nós temos que saber usar, para Com, não adoecermos. com certeza. E Que hoje, ela adoece. uma das causas
das ansiedades nas pessoas e da depressão é a rede social também, Sim, sim. não é Sim. verdade? É incrível. As pessoas se apaixonam pela rede social, Exatamente. namoram, Isso mesmo. noivam, casam, tudo por rede social. Quanta É. ilusão, né? Sem um contato Quanta... físico, sem conhecer a pessoa. Aham. Enfim, é muito louco, as coisas é muito É. loucas, né? Sem Sinceramente, puxar a ficha para saber se é um psicopata, se é as uma pessoas se psicopata, apaixonam, as pessoas né? tomam fraude pela rede social, não conhece nem a Aham. pessoa começa a extorquir você, pedir dinheiro a você. É Isso. uma coisa absurda, né? E às vezes chegam casos aqui, até na delegacia do estelionato, que é no mesmo prédio aqui, de coisas assim absurdas. A mulher manda dinheiro pro camarada, ou vice-versa, sem Verdade. conhecer a pessoa, e assim, e não é R$ 100, é 10.000, 5.000, uma coisa assim absurda. Eu digo, rapaz, como é que você faz um negócio desse com uma pessoa que você não Uhum. conhece? Sem Não, a pessoa conhecer. disse que estava precisando, e tal. Como assim? Se você não sabe quem é que está por trás daquela tela ali? O camarada pode colocar umas fotos lá de um cara bem, né? Ou de uma mulher bem bonita, bem atraente e tal. E na verdade você não sabe quem é que está ali, né? Aham. Isso é o que mais acontece. Faz muito fake aqui, ó. Acontece muito fake aqui no meu Instagram de homossexuais que colocam fakes de Instagram com fotos de mulher e vem para cá conversar comigo. E, enfim, eu já sei que é. Primeiro que eu não gosto de mandar nudes na rede social, nunca gostei, né? É muito complicado isso daí. Mas assim, tem alguns camaradas que é uma mulher bonita e manda fotos assim de mulheres que não é a pessoa que está ali e fala, não mande não, tal. E pedindo para eu mandar Aham. também. Eu pego e bloqueio porque eu sei que é um fake ali, entendeu? Então, assim, tem É que um ter muito fake. cuidado. Isso acontece com as crianças também, porque tem muitos Isso. pedófilos aí. E as pessoas, Muitos. e as pessoas deixam os filhos na rede social aí ao seu bel prazer. Então, é por isso que acontecem as violências. O menino cresce, um menino doente, né? Uhum. Não interage com ninguém, vira um sociopata. E é culpa muitas vezes dos pais, né? Então, Por assim, conta dos pais. a Exatamente. rede social é muito perigosa. Eu costumo sempre dizer isso. Tenham cuidado com a rede social, tenham cuidado com o que você posta, tenham cuidado com o que você fala, né? Uhum. Eu tenho muito cuidado com algumas postagens que eu faço, alguns comentários que eu faço em rede social de outras pessoas, né? Porque eu tenho esse cuidado de ter respeito pela pessoa, independente do que ela está postando lá e tal. E eu digo assim, a rede social, cada um tem a sua, então respeite a minha rede social, que eu respeito a sua. Eu não Uhum. admito falta de respeito na minha rede social. Então, Entendi. assim, tá, minha amiga, Entendi. nós estamos vivendo um mundo bem, bem louco, né? Bem louco. Um mundo muito louco. E, inclusive, eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, né? Você, como um policial civil, o tempo que você já exerce, né? Hoje, presidente da associação, assim, como é a pressão de ser forte o tempo todo nas forças de segurança? Porque o que mais parece é assim. O psicólogo não pode chorar, o psicólogo nunca adoece, o psicólogo nunca tem depressão. Da mesma forma, o policial civil, né, o policial federal, é como se nós fôssemos alienígenas. Nunca adoecemos. Já aconteceu até comigo mesmo. Muitas vezes eu pego um tempinho para responder alguma amiga, responder a alguém, que eu também não sou de estar curtindo, de estar olhando, de estar. Eu não tenho nem tempo para isso. E aí, essa pessoa começou a teclar, né? Falou: Olha, eu estou sentindo isso, sentindo aquilo, sentindo aquilo. Aí eu, poxa, você entrar numa rede social e de repente, vem, estou sentindo isso, como se fosse uma consulta online, Aham. né? E nesse dia eu realmente não estava bem. Eu tenho fibromialgia, né? E as crises de fibromialgia realmente são bem fortes. Deixa a gente assim, meio que impaciente, ansioso, chato. Até a crise passar, a gente não fica legal. Sim. Aí eu falei, eu também não tô bem, tô sentindo dor. Aí ela falou,
Quem é psicólogo aqui? Sou eu ou você? Isso me chamou muita atenção, por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como é essa pressão, sabe? De ser forte o tempo inteiro, né? Principalmente na força das seguranças, porque se a gente que é psicólogo, a gente não pode adoecer, a gente não pode, enfim. Primeira Imagine coisa, um policial civil, não é? a primeira coisa que eu falo é que nós não podemos, né? Nós temos que separar o Uhum, policial da vida, da vida, da sua vida íntima, né? Da sua vida privada, uhum, né? Porque na polícia a gente vê de tudo aqui, né? Eu trabalho hoje na delegacia de homicídios e a gente trabalha com homicídio, né? Eu vejo morte em todos os plantões, eu vejo sangue em todos os plantões. uhum, Então nós temos que ser frios e não absorver aquela situação, entendeu? uhum. Saber que ali é a sua função, a sua profissão e que E não amanhã é fácil, não é? não é fácil, e que amanhã você vai voltar para sua vida normal. Você não vai deixar de ser Uhum, polícia, é claro, mas você tem que separar o policial do Lopes, né? uhum. É E às vezes, complicado. e às vezes a gente encontra casos de pessoas conhecidas, por exemplo, que teve um caso do professor, né, Nailton, que foi um caso de bastante repercussão aqui no estado, Uhum, onde eu fui das primeiras pessoas a chegar ao local e fiz os primeiros levantamentos e tudo. E era um cara que eu conhecia há 30 anos, né? Há mais de 30 anos. eu lembro que você E, postou. e a pessoa que, o autor, eu também conheci a família também. Então, assim, Imagina. foi um trabalho que você precisava ser altamente profissional ali. Racional o tempo todo. Racional, né? Porque se você deixasse a emoção tomar conta das coisas, não caminhava. Então, eu tinha que ver Uhum, aquele homicídio como um homicídio que eu vejo todos os dias. Não podia deixar que aquilo ali me afetasse emocionalmente, porque era uma pessoa que eu conhecia. Então, assim, é você se fortalecer todos os dias e saber separar as coisas, né? Que às vezes a gente não sabe como acontece, mas coisa de Deus, né? uhum, Eu não tenho problema nenhum. Quem me conhece sabe, eu sou um cara super tranquilo. A polícia nunca mudou minha personalidade, nunca me deixou violento, nunca me deixou mais frágil. Nunca, eu sou a mesma pessoa de sempre, que eu sempre fui. uhum. Nunca subiu a minha cabeça, tá certo? Agora, a diferença é que eu sou um agente público e que eu Uhum. tenho que me comportar como tal, entendeu? Eu, quando não era policial, eu andava em alguns ambientes. Hoje eu não ando em todos os ambientes. Hoje eu tenho que cuidar da minha segurança pessoal primeiro, para eu cuidar da segurança das pessoas. Sim. Né? Eu já bebi, hoje eu não bebo mais. Tem 8 anos que eu não bebo. Mas quando eu bebia, eu não frequentava todos os lugares. Eu preferia ir para Sim. um lugar mais social, um lugar mais seguro, um lugar de preferência que tivesse triagem na entrada das pessoas. Não Uhum. entrasse alguém armado ali, que não fosse polícia, por exemplo. Aí eu sempre falo para os meus amigos policiais que bebem, cuidado onde vocês bebem. Então, assim, é todo um cuidado que nós temos que ter, toda uma postura que nós temos que ter, mas não deixando de ser a pessoa que você é, né? Sempre pé no Com chão, né? certeza. Sempre com humildade, né? Sempre tratando as pessoas bem, porque ninguém é melhor do que ninguém aqui, mas sempre Uhum. você colocar na cabeça que você é um agente público e que Sim. você pode chegar um momento que você tem que tomar alguma atitude, reagir a alguma situação e você tem que estar pronto. Por Tem que isso que estar às pronto. vezes hoje eu prefiro estar em casa do que na rua. Uhum. Vou para eventos, vou fazer um network, vou fazer um social, vou a show muitas vezes, vou, né? Mas assim, ando sempre com muito cuidado, muito, muito cuidado. Isso. Porque você pode pisar no pé de uma pessoa e ter um problema grave, porque o camarada achar que você pisou porque quis. Então, aquela história, você tem que ter meio... É incrível até isso. E quando você junta o álcool, né? Na cabeça, muita gente já vem com problemas, já está cheio de problemas ali, às vezes está com ansiedade, está com depressão, e junta com Aham. álcool, e termina você, então assim, você tem que ter muito cuidado, né? E não É misturar as complicado. coisas, e não E não absorver, chorar. só absorver as coisas boas, né? Aham.
Mas assim, polícia é É, aquela história. Você tem que ter vocação para ser polícia, né? Muita gente quer fazer tem que concurso ter para ser vocação. policial, tal, não sei o quê, não, porque eu quero ter uma arma de fogo, quero ter um distintivo, mas portar arma de fogo é uma responsabilidade muito grande, né? E você Muito, tem que ser muito grande. vocacionado. Por isso que Uhum. quando eu me tornei policial, eu já não bebia muito e passei a não Sim, beber, porque eu acho imoral o policial estar num ambiente social embriagado. Quer beber, meu irmão? Seja discreto, beba socialmente ali. Porque as pessoas vão olhar para você, porque quando eu chego num ambiente público, as pessoas não vão dizer, ah, o Lopes não, é o policial. uhum. Principalmente as pessoas que não me conhecem só da rede social, por exemplo. Quando eu chego num Sim. ambiente, eu sei que as pessoas me olham e eu leio os olhos dela. Ela diz assim, "Eita, é aquele policial." E muitos falam e eu Uhum. percebo, né, através do lábio, né, que ele está falando, eita, é o policial Lopes. Então, assim, Uhum. quando você chega no ambiente, então, você tem que ter postura, você tem que ter, né? Dá Senão, exemplo, dá exemplo, né? principalmente isso, né? E ter cuidado, né? Ter cuidado, como eu falei, para você não arrumar problema, para você estar pronto para resolver um problema, se for o caso. Eu já estive em situações que aconteceram alguns problemas e o dono da casa me chamou, o gerente Lopes, ó, eu fui lá, atuei como policial, entendeu? Porque eu sou policial 24 horas, né? Então, assim, É complicado. não quer ter problema, não saia de casa. Se sair de Não casa para um sai de evento, casa. se sair de casa para um É, evento, saia preparado que pode acontecer, né? Uma situação inusitada e você tem que estar pronto para resolver, né? é É isso. complicado, Lopes. Agora, me diga uma coisa, dentro da realidade policial, né? Existe uma cultura que dificulta demonstrar fragilidade assim, emocional, ou seja, as pessoas que estão passando por um processo de depressão, eles geralmente são afastados ou como é essa porque assim quem cuida da sociedade, né, são os policiais, então eles têm que estar eles sempre vão estar tem que estar preparados, né, como você fala, para uma situação dessa. Imagine uma pessoa quando está passando por um processo de depressão, geralmente fica Sim. muito fragilizado e às vezes não está preparado, não está preparado, né, para fazer certas missões. E como fica essa situação dentro da polícia? A gente já teve alguns casos de afastamento, né? Inclusive na Polícia Militar, que o efetivo é bem maior, o trabalho é muito mais pesado, né? Uhum. Extenuante. Mas, assim, eu acho que precisa ainda muito a segurança pública. Eu não falo só de Alagoas, eu falo no geral no Brasil. Precisa ter um trabalho maior nessa parte de psicologia, né, com os Uhum. policiais. Saber como os policiais estão. E ter um trabalho mais efetivo, vamos dizer assim, né? Mais profundo, entendeu? Que eu acho que falta. Porque todos nós temos problemas, né? Não é porque você é policial que você tem que ser forte todas as horas. Você tem sentimentos, Uhum. você tem coração, você não é um boneco, né, inflável. Você é uma pessoa, você é ser humano, né? Então, Exatamente. assim, inclusive, muitas vezes esse trabalho extenuante de rua, que quem trabalha na rua sabe que não é fácil. Eu já trabalhei na rua e você pega problemas de todas as formas. E isso termina sobrecarregando você. E isso muitas vezes pode ocasionar uma ansiedade profunda, brava, e transformar isso numa depressão. Mas eu acho que a Uhum. segurança pública, não só de Alagoas, mas do Brasil todo, deveria ter uma estrutura maior para assistir os policiais, sim, com certeza. Porque É. para Porque está cuidando cuidar, de vidas, né? para você cuidar de alguém, você precisa estar bem, né? Isso aí é, Precisa estar bem. isso aí é uma Exatamente. coisa que, entendeu? Como é que você é psicóloga, mas você vai cuidar de pacientes se você está com Não problemas? está bem. Não está bem. Não tem como, né? É uma questão até de consciência, sabe? Tinha uma matéria que a gente estudava em psicologia que era bem interessante. É aquela coisa, como você vai cuidar do outro se você não está cuidando de si? Como você vai cuidar do outro se você não está bem? E Pois é. é impressionante, Lopes, quando a gente se forma, quando a gente, mesmo
todo uns 6 anos de terapia na minha época, a psicologia era 6 anos, fora as especializações que a gente busca fora. Mas a primeira pessoa ou a segunda pessoa que entra no seu consultório, geralmente é muito idêntico o problema ao que você está passando. Eu não sei se é uma coisa assim muito, muito louca, sabe? Eu tinha uma professora de psicanálise que ela dizia: o inconsciente não mente. Você vai tratar de algo que você está passando. Então, você tem que estar muito bem preparada psicologicamente para não fazer aquela famosa transferência. Porque você imagine, um psicólogo, ele tanto pode tirar você de uma crise, como ele pode afundar você mais ainda na crise. Exatamente. Principalmente se ele não tiver bem trabalhado, né? Principalmente se ele começar a fazer transferência. Tem um filme que é impressionante sobre psicologia, né? A psicóloga ela está muito bem, muito mal trabalhada, muito mal, e aí ela acaba com o casamento, né? Ela acaba com o casamento. Então, de unir o casal, ela acaba o casamento. Assim, tem muitos filmes que às vezes eu assisto, né? E aí eu fico impressionada quando você não está bem, né? Você colocar a vida do outro na sua mão, porque assim eu sempre coloco, eu sempre falo, sempre digo, gente, vocês têm que procurar ver a quem você vai dar a sua cabeça, não é? Porque o Exatamente. psicólogo ele pode lhe tirar de uma situação, como ele pode colocar você numa situação mais crítica, né? Porque não é todo mundo que tem essa consciência de não atender quando não está bem. Não é Exatamente. todo mundo, entende? Se você não está bem, não, é um período de férias, procura uma terapia, procura, enfim, ficar bem para poder cuidar da mente do outro. Porque a gente é uma coisa que a gente tem de mais precioso, é a nossa mente, Com né? Se você certeza. não está bem e começa a fazer transferência dos seus problemas, né? Isso a gente vê muito, né? A transferência, a famosa transferência. Você transferir o que você está sentindo, a raiva que você está Para outra sentindo pessoa. para outra pessoa, entende? Então, assim, veja para quem dá, para quem você vai dar realmente a sua cabeça, porque não é fácil, não é fácil. E uma coisa assim que eu gostaria de saber, né? Geralmente, vocês passam por terapia, vocês passam por de algum, assim, 3 em 3 meses, 6 em 6 Não. meses, faz algum teste Você psicológico, fala, psicotécnico. você fala se a instituição oferece esse tipo de trabalho, é isso? De tratamento? Sim, porque assim, a minha curiosidade é um policial, né? Tanto faz da federal, civil ou militar, porque a gente sabe que, como ser humano, em alguma fase da vida, ele pode estar passando por problemas e como vai Sim. ser acolhido. Porque muitas vezes o silêncio fala mais alto, o estereótipo, o medo de dizer: será que estão pensando que eu estou ficando doido? Ou então, será que eu vou para fora? Ou o que é que pode acontecer comigo? Entendeu? Se eu falar que não estou bem. Rapaz, ó, a polícia, a instituição não tem assim, esse trabalho, né? Como eu lhe falei. Se Uhum. as pessoas precisarem de uma terapia, por exemplo, tem que procurar por si só, né? Por Tem si que só. entender, tem que entender que está precisando e procurar. A não ser que aconteça algo muito grave, né? Você Uhum. seja afastado por aquilo e aí ser detectado que você está com problemas, né? Mas assim, geralmente nós que temos que procurar, né? Plano de saúde, ou então particular mesmo. Uhum. Entendi. Mas assim, você percebe o aumento de casos de depressão ou afastamento por questões psicológicas na Na polícia, categoria? na polícia civil, não, não. Na polícia civil não temos muitos casos, não. Eu Uhum. não conheço, né, na polícia militar, mas eu creio que pelo efetivo e pelo trabalho extenuante que eles têm, muito na rua, né?
o lance da violência e tudo mais, eu acho que lá deve ter casos, né, mais de policiais com esse tipo de problema. Mas aqui na Uhum, Polícia Civil a gente já teve casos assim, mais casos isolados, entendeu? uhum. Não é muitos casos assim, não. Casos assim, isolados. E que muitas vezes não é nem por conta da função. São pessoas que já vêm com essa situação, já, coisa da genética, da família, né? Uma coisa, enfim. Uhum. E às vezes problema familiar, É, problema forma familiar, financeiro. forma conjugal, enfim. Uhum. É Porque interessante, muito interessante esse nosso tema. E às vezes eu fico aqui pensando o que pode ser feito para mudar essa realidade, não é? Nós, como profissionais, né, estudiosos da mente, o que é que a gente pode fazer para que as pessoas, antes que chegue a própria depressão, né, procure um profissional. Já semana passada eu estava falando, gente, eu sei que não é fácil. Hoje em dia um psiquiatra bom é caro, né, não é? Um bom terapeuta, um bom psicólogo é caro, mas existe também o sistema SUS. tem, O que não pode é ficar em casa, no silêncio, calada, calado, e não né? é todo Vindo os plano de saúde pensamentos. também, e não é todo plano de saúde também que Nem tem. todo plano de saúde aceita, exatamente. Que é um Olha, tratamento caro, como você falou, né? Terapia não e é barato. muita gente, Lopes, ainda fica sem querer fazer tratamento. Tem aquele famoso estereótipo, eu não sou louco para procurar psicólogo, eu não sou louco para procurar Resiste, né? psiquiatra. Resiste, né? Entende? E às vezes, quando chega para a gente, já chega num estágio muito Avançado, né? avançado. Eu tenho pego muito, já peguei muito caso de borderline, grávidas se cortando, porque não queria procurar psicólogo, e assim, entende? Já peguei muito caso mesmo de pessoas grávidas, outras pessoas que começaram a usar primeiro o álcool, depois a maconha para aliviar a dor, e no final das contas entrou no fundo do poço mais ainda, mas tudo para não procurar um psicólogo, não procurar um psiquiatra. Né? Existe ainda esse tabu, né? As pessoas E resistem, né? Ao muito, tratamento. muito, eles resistem demais. E outra coisa, o medo maior das pessoas, muita gente chega no meu consultório, muita gente liga, muita gente, eu vou ficar dopada? Ah, não, eu fui no psiquiatra, comecei com ansiedade, a ansiedade já está um TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, já entra para síndrome do pânico. Quando está nesse estágio, para uma depressão é um passo. Está deprimida, mas para a depressão se instalar é um passinho. E aí as É, pessoas ainda ficam assim, eu vou ficar dopada, né? Porque eu sempre falo, a medicação hoje em dia está tão potente, a medicação hoje em dia está uma medicação tão que você toma, as contas não esperam. E muitas vezes eu falo, minha gente, a gente está sendo atendida por médicos, a gente está fazendo negócio com empresários, a gente está trabalhando com pessoas do nosso lado que estão fazendo medicação. As medicações são tão boas, tão potentes, que você vê ninguém dopado hoje em dia. Antigamente, porque fica aquela coisa, antigamente, no tempo do meu avô, eu lembro quando eu era criança, que né, se dopava, né? Inclusive, fica aquele trauma. Eu lembro que não é o sei quem teve tabu, né? Existe o depressão. tabu ainda, né? As Pois pessoas. é, não sei quem teve depressão e teve que tomar os remédios que ficavam dopados. E eu sempre fico falando aqui, minha gente, os remédios estão potentes. Um remédio para depressão, só se realmente for uma depressão que a pessoa já chega no final do poço, né? É aquela depressão realmente Profunda, né? psicótica. Porque tem muita gente que tem predisposição à depressão psicótica. Né? Muitas vezes acontece até no pós-parto.
né? É, Muitas vezes não sabem o que é que está acontecendo. Muitas mães, né, não estão querendo, não estão aceitando, não está aceitando o filho, começa a chorar, começa a se angustiar. Quantos casos escondidos de mães que jogaram seus filhos até no próprio hospital, né, da janela, é. e ali, em uma depressão, no momento desse, né, talvez se a família se aperfeiçoasse mais, o que é a depressão pós-parto, se a família se aperfeiçoasse mais, não, meu filho, minha filha, ou eu estou com ansiedade. De uma ansiedade pode virar o quê? Uma ansiedade generalizada, depois pânico, depois parará, parará. E muita gente também tem predisposição a tantos tipos de transtorno. E hoje não é difícil a gente tratar os transtornos, É né? verdade. Não é difícil. E aí fica sofrendo, sofrendo, sofrendo. Quando vem pra gente, já vem, Que a pessoa entende? primeiro precisa aceitar, né? Que está Aceitar. O precisando. primeiro passo é a aceitação. E a maior dificuldade, eu mesmo encontro muita Eu dificuldade. acho que é para todo, não só para depressão, mas para qualquer outro tipo de situação. O alcoólatra, por Uhum. exemplo, enquanto o alcoólatra não assumir, não ter consciência que ele é alcoólatra, ele não vai ficar bem. E Fica. ele não vai aceitar um tratamento, entendeu? Uhum. É verdade. É desse jeito, é. Então, Até, assim, uhum. Imagina, qual- até o adicto, o enquanto ele não pega, toxicômano também é a mesma coisa. Tem que aceitar que precisa de tratamento. E se não verdade, aceitar, não adianta, né? né? O adicto geralmente ele chega mentindo no consultório. Ah, eu não uso, eu nem penso nisso. Ele chega até ele pegar confiança no terapeuta e realmente a gente começar a falar o linguajar dele, né? Começar a mostrar que é como se ele estivesse Sim, falando para essa parede branca, que daqui não vai sair nada, que ninguém vai falar para mãe, para pai, para polícia, para ninguém. Eles chegam assustados, eles chegam mentindo. Até pegar confiança. Depois que pegam confiança, aí realmente eles contam toda a verdade. Mas, assim, não é fácil. Essa não, não. aceitação não é fácil. Eu mesmo sinto muita dificuldade. Olha, é incrível, Lopes, quando eu falo assim, olha, para poder eu fazer o seu tratamento, acompanhar você, eu não tenho como lhe acompanhar sem um psiquiatra estar lhe acompanhando, porque você precisa de medicação. Você não tem ideia. É como se dissesse, eu nem sei o quê, entende? Me Porque hoje eu falo imagino. assim, gente, psiquiatra é luxo. Hoje todo mundo que nem soubesse tinha um bom psiquiatra, porque antigamente a gente procurava um clínico geral. Mas hoje o psiquiatra, ele vê como um todo, ele passa os exames, vitamina D, vitamina B12. Eu mesmo sou muito de avaliar o meu cliente, o meu paciente, Sim. né? Eu primeiro passe no médico, vamos ver como é que tá o T3, o T4, vamos ver os Ver como é que hormônios, tá as taxas hormonais, né? tudo, Porque tudo, tudo, também tudo, tudo. as taxas hormonais, eles Conta muito. A é vitamina verdade, D conta muito, a B12 conta é muito. verdade. Então, assim, fica difícil. Como é que a gente vai fazer um tratamento, né? Que a gente vê muitas vezes que o caso já está avançado, sem saber como é que está o nível, né? De Exatamente. vitamina D, de vitamina B12, né? Se essa pessoa está com hipertireoidismo ou enfim. Então, quando fala assim, não, eu vim só para você, eu quero só conversar, eu quero só desabafar. Mas quando a gente vê, quando a gente percebe que precisa sim de um psiquiatra para acompanhar, aí é um desânimo total, é um desespero, sabe? E as pessoas têm um medo, aquele medo assim de psiquiatra. Sim. E costumo falar, psiquiatra, minha gente, hoje é luxo, porque quem bem souber tem a seu psiquiatra, tem a seu psicólogo. Psicólogo, Principalmente exatamente. depois dessa pandemia louca que a gente passou. Muita É o gente melhor virou lugar de alcoólatra. você desabafar, né? Descarregar os seus problemas. Aham, aham. Se você pegar um bom psiquiatra, um bom terapeuta, eu acredito que você vai ter mais qualidade de vida, sabe?
muito mais qualidade de vida, porque não é fácil você viver no silêncio. A gente sabe que nem tudo a gente pode conversar com os nossos, até porque eles não estão preparados, muitas vezes, psicologicamente para ouvir. Para Às ouvir. vezes a mãe já é uma pessoa de idade, né? O pai não vai E compreender, até não vai pessoas que entender. também já estão com problemas, né? Aí é mais difícil. Exatamente. Já estão precisando de quê? Já mais do carinho, do aconchego, né? Da palavra, aquela palavra mais de confiança. Não, eu estou bem, eu vou cuidar de você. Imagine o filho chegar e dizer, ah, eu não estou bem. Como na pandemia mesmo. O alto índice de álcool e droga foi, sabe, a gente Absurdo. tem assim, absurdo, as pessoas se trancavam. Se Não podia trancavam. sair para nenhum lugar, aí Era só tamo, beber. álcool e droga, né? E hoje eles sofrem as consequências, porque muitas vezes eles chegam Pandemia chorando, foi um gatilho, né, para muita gente. uhum. Muitas vezes chegam chorando, eu quero sair dessa vida, eu não quero mais continuar nessa vida, mas não é Vê, fácil. vê uns joguinhos agora também, que os joguinhos também estão adoecendo as pessoas, né? As pessoas estão tirando a Uhum. vida também, estão ficando ansiosas, Exatamente, depressivas. exatamente. Tem que ter muito cuidado. A rede social é um campo, né, muito perigoso, né? Tem que ter muito Muito cuidado. perigoso, Se muito não tiver perigoso. cuidado, você termina acontecendo esse tipo de situação, né? É muito Mas complicado, né? eu acho também que as pessoas precisam cuidar da vida espiritual, entendeu, Conceição? Uhum. As pessoas precisam buscar também um momento com Deus, né? Um momento para escutar uma pregação, curtir um louvor, né? Isso. Porque eu sempre falo que não importa o quão pecador nós somos, né? Porque todo mundo peca nesse mundo, né? A nossa natureza é Uhum. pecaminosa. Quem não pecou Verdade, aqui nessa terra só teve um, que foi o Eterno, foi Jesus Cristo. O verdade. resto, todo mundo peca. Então, assim, busque um momento para alimentar a sua vida espiritual. Está sozinho em casa, coloca um louvor, mentalize, né, as coisas do alto, escute uma pregação, às vezes você está precisando ouvir uma pregação, né? Uhum. Tem que ter muitos pastores aí que, né, mas tem pastores bons que pregam Bíblia, né? Porque você sabe que todo segmento da sociedade existe os bons e aqueles que não são tão bons assim, né? Uhum. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas assim, tem muitos pastores bons que você pode colocar uma pregação. Eu tenho certeza que você vai ficar mais aliviada. Vá à igreja, vá ao templo, tire um dia na semana para ir à igreja. Escolha uma igreja da sua preferência, um pastor da sua preferência e vá lá ouvir a palavra de Deus. Uhum. Eu acho que você sai mais leve, né? Aliviado, Mais leve, mais leve. mais leve. Eu quero ver o ser humano que diz que vai à igreja, ouvir uma palavra, ouvir o louvor e não vai sair mais leve da igreja. Uhum. Então é isso, Acredito que vazio não sai. Algo. precisam buscar mais a Deus. Não, a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Não, não. Mas é necessário que você esteja também pronto para ouvir a palavra, né? Uhum. E a Bíblia Que fala abra o seu sobre isso, né? coração, né? E a Bíblia fala sobre isso, o próprio Jesus fala que não atire, não lance pérolas aos porcos. E quando ele fala isso lá no livro de Mateus, ele está dizendo que nem todo mundo está preparado para ver as coisas do alto, as coisas Uhum. sagradas. Uhum. Entendeu? Então, por isso que ele diz, não lance pérolas a quem não tem sabedoria para entender a preciosidade que é a palavra de Deus, né? Você precisa estar com o coração quebrantado e pronto para ouvir a palavra de Deus. Porque enquanto você estiver com o coração duro, não adianta. Não adianta. É Então é isso. verdade, é verdade. E é como eu falo para você, como eu falei lá no início, eu particularmente, né, na minha humilde experiência, as pessoas que chegam até a mim, eu já internei muito, já fiz muito tratamento com codependência, fiz muito tratamento de depressão, borderline, tratamento suicida, tratamento. Mas aquelas pessoas que têm fé, para mim foi bem mais fácil Não, tratar que aquelas que não têm, que aquelas fé, revoltadas, fé é a um coisa coração melhor duro, que nós temos sabe? que ter, né? A fé que excede todo entendimento, né?
É Então, verdade. se você não tiver fé, você está morto espiritualmente, né? Então, Aham. e quando você está morto espiritualmente, aí as coisas, né, ruins As da coisas nossa não vida andam, as coisas ruins se e aproximam, as portas né? e as portas se abrem de forma negativa, né? Negativa. Você tem que estar preparado, tem que estar ali alimentado com as coisas do alto, do eterno, que as coisas Uhum. ruins nem chegam em você. Com certeza. Desviam logo o caminho, porque Jesus nem permite que cheguem até você, É né? verdade. Então é isso. Esse mundo é perverso, é mau. Uhum. É As pessoas, cruel, as pessoas né? estão cada dia mais perversas, né? E você tem que ter muito cuidado, É. porque às vezes as pessoas que estão bem próximas de você é o seu inimigo, você não sabe que ele é o seu inimigo. Ele tem inveja de você, muitas É vezes, e inveja é um sentimento terrível, né? Nós temos que terrível. ter cuidado com os invejosos. Eu sempre falo para as pessoas, olha, tem dois tipos de pessoas que você tem que ter cuidado. Fujam dos bajuladores e dos invejosos. E os invejosos. São canalhas, todos dois. Verdade. São E pessoas canalhas. antes, Lopes, a gente podia falar que em cada esquina tinha um psicopata. Hoje a gente já fala, é cientificamente comprovado que a cada lado que a gente vai tem um psicopata. Às vezes dentro da, O seu trabalho, oi? às vezes dentro da própria família, né? Sim, sim, dentro da própria família. Minha amiga, eu não vou poder que atender uma Ah, ocorrência que eu estou trabalhando hoje, mas a gente marca outro dia e outras lives para a gente fazer, tá certo? com certeza, eu acredito que fica aqui, não é? É a experiência do Dr. Lopes, né? Junto com a minha experiência Sim, também, claro, área de claro. psicologia, também jurídica, né? Eu faço Sim, também a parte da psicologia forense, sim. certo? Desde os 18 anos, que eu sempre presto serviço, né, ao Poder Judiciário. Então, assim, eu sou, como eu falo, sou muito curiosa, né? A psicologia forense é linda, né? A perícia criminal, você descobrir, né, através de um olhar, foi ele o estuprador, foi ele o criminoso, né? Eu amo a minha profissão e quero agradecer o convite, né, ao Dr. Lopes, o tempo que ele tirou no seu plantão para passar essas belas Sim. palavras, Estou né? sempre à disposição. Palavras de fé, palavras de paz, uma pessoa segura, não Lopes? E assim, pode contar também com a gente. Com O meu certeza. Instagram é aberto, né? As pessoas que quiserem entrar em contato, fiquem à Isso. vontade, sabe? Conceição Correia Café. E eu tô aqui sempre para tirar dúvidas, ajudar. Com certeza. E o que tiver ao meu alcance, sempre eu vou estar aqui em rede social ajudando e buscando pessoas como o Lopes também Obrigado, para me Conceição. ajudar, Fico muito porque feliz, eu né? sozinha não faço nada. É, como eu falei no início, né, da live, não é minha área, mas a gente lida com muitas coisas e acaba a gente absorvendo muita experiência. E Sim, sim. também eu sou curioso, eu leio, né, eu pesquiso muito e tal. Uhum, E a gente está por aqui aprendendo, trocando ideias, né? com E estou à certeza. disposição também, né, para a gente conversar em outros momentos. E quando vier a Maceió, me avise Sim, para a gente poder tomar um café e trocar uma ideia aí, né? Nunca mais sim, ouvi sim. vocês. Sim, sim. Alguns meses que eu não vejo Alguns vocês. meses. Verdade. Mas a Mas gente agora está vai por ficar aqui. mais fácil. Tá bom então, querido. Muito Agora obrigado, vai viu? ficar bem mais fácil. Deus abençoe Para os finais vocês de aí. semana, vai ficar bem mais fácil. Assim que a gente chegar, a gente dá um Tá toque para a gente certo. tomar um café maravilhoso. Muito Vamos fazer obrigada isso. por tudo. Gratidão, Lopes. Gratidão a Obrigado a Deus. vocês. Eu que Né? agradeço. Gratidão por essa live. Tenho certeza que vocês, pelo menos um pouquinho, vão absorver de tudo que a gente falou. Sem dúvida. Né? E o que a gente fala é o que a gente estuda, é o que a gente ouve. Vocês Exatamente. estão ouvindo dois profissionais que realmente têm experiência e só querem o bem de toda a sociedade. Com Uma certeza. boa noite e muito Boa, obrigada. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite, viu? Suas Amém. ordens. Um abraço. Até Amém. mais. Tchau. Abraço.